Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né? E muito obrigado. Bom dia, gente. Vamos lá para a playlist 2. Opa, eu falei muito rápido, hein? Bom dia, gente. Vamos lá para a playlist 2. Por favor, entre aqui no site www.anjoacademico.com e contratem as aulas particulares, tá ok? Esquece não, hein? 12ª aula, raciocínio lógico. Tabela verdade. Condicional. Coloquei que é mais importante porque é que mais cai, tá? Porque tem segredinhos nela, né? E vamos dizer assim, vou mostrar ali na frente que ela, a tabela verdade, ela lá na frente eu vou colocar, tá? Vamos lá. Parte 1. Como é a mais importante, né? O condicional vai ter mais de uma aula, tá? Por isso que eu coloquei parte 1 aqui. Eu vou colocar várias aulas. Pessoal, esse outro exemplo, tá? Que eu vou colocar aqui, consegui pesquisando em diversos livros, pesquisando no YouTube, tá? Pesquisando em vários lugares, aí eu consegui um ótimo exemplo aqui para dar para o condicional, tá? Na tabela verdade, para que vocês entendam, que eu acho ela um pouco mais complicada. Considero o condicional um pouco mais difícil de entender, né? Dessa forma, achei um exemplo que considerei o melhor aqui. Não coloquei da mesma forma para não ter que colocar referência, mas segui a mesma linha de pensamento. Eu somente segui a mesma linha de pensamento, mas não coloquei igual não, tá? Vamos fazer vários exercícios, tá? De se P, então Q, condicional, né? Eu coloco se P, então Q, porque o P é sempre primeiro e o Q é o segundo. Pois o R é o terceiro, mas você pode colocar outra letra que você quiser aí, tá? Eu só coloco, é porque a gente sempre, por padrão, a gente considera o P o primeiro, Q o segundo, tá ok? Vamos dar vários exemplos também. Eu já estou com mais, eu estou com o segundo, estou com o terceiro, estou com 4 exemplos do condicional antes de ir para os exercícios, para vocês terem ideia, né? Estou com 4 exemplos de condicional, tá? Mas primeiramente gostaria de introduzir dessa maneira, né, qual eu introduzo, né, pois me pareceu ficar bem mais claro, tá? Bem claro. Procurei a melhor forma, pois existem situações onde esse conectivo contraria aquilo que é intuitivo, isso que eu queria falar e eu não estava conseguindo, tá vendo? Olha, é o intuitivo. Por intuição, você vai em outra resposta, tanto na linha 3 e na linha 4 da tabela verdade, linha 4 e 3, né? Você vai, por intuitivo, eu acho que você vai em uma e você vai numa ideia e é outra. Justamente por isso, né, que esse conectivo é bastante cobrado em provas. Julgam que a 4 é a que traz mais problemas. Eu não considero, eu considero a 3, tá? Porque a 4 eu já não sei. Eu considero a 3. Mas vamos lá. Primeiramente, né, vamos dar uma olhada na Constituição Federal. Vocês vão entender por que depois, tá? Constituição Federal. Isso aqui serve para 4. Para a linha 4. Não serve para 3 não, mas servindo para 4 já tá bom, já mata uma, beleza, né? Eu sigo esse raciocínio de que para achar um erro você vai eliminando os outros, né? Certo? Constituição Federal, quando você vê que tá tudo certo, sobrou uma coisa, você consegue achar o erro. Constituição Federal, artigo 5º, né? 57, parágrafo 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal, né, condenatória. Então a gente tem a presunção de inocência. Isso eu posso falar no direito, tá? Eu gosto muito que enquanto não houver sentença né, que condenatória, né, enquanto em trânsito em julgado, você não é considerado você não é considerado culpado. Mesmo que você seja preso preventivamente, você não é considerado culpado, não podendo ir para cadeia ainda, você fica numa tipo cadeia diferente, tá? Você pode até ir para, não sei se para cadeia, mas você pode até, eu gosto muito de direito, você pode até ir para, vamos dizer assim, né, para lugares onde você fica preso, né, preventivamente, para você não fugir e tal, mas
Enquanto não houver trânsito em julgado, você não é considerado culpado, tá? Não tem nada a ver com a aula, tá? Só o comecinho ali que eu queria colocar, pelo amor de Deus. Presume-se, né, que uma pessoa é inocente até que haja trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Se existe um processo onde não existe certeza que a pessoa cometeu o crime, né, ou não, existe sempre o benefício da dúvida. Em caso de dúvida, né, favorecer o réu. Esse exemplo foi dado, pois essa mesma ideia está presente no condicional. Vamos a um exemplo. Joana contratou um seguro de carro. O seguro protegia contra roubo, batidas, entre outros. Dessa forma, se Joana bater o carro, então a seguradora deve pagar a indenização. Novamente, Joana contratou um seguro de carro. A Joana foi lá e contratou um seguro de carro, tá? O que o seguro cobria, né? O seguro, né, cobria roubo, batidas, entre outros. Cobria, protegia, a mesma coisa. Dessa forma, se Joana bater o carro, né? Então, se Joana bater o carro, a gente quer esse pedaço aqui, olha aqui pra você ver, ó. Se Joana bater o carro, então a seguradora deve pagar a indenização, certo? Como Joana avaliaria a seguradora nas situações dadas entre as letras A e D? Joana bate o carro e a seguradora paga a indenização. Então, nesses dois casos foi ver para os dois, tá? Vamos colocar a tabela verdade aqui do conectivo condicional. Se P, então Q. Toda hora eu vou falar condicional que se P, então Q. Poderia ter colocado três pontinhos, tá? Mas eu estou colocando se P, então Q, porque é mais comum, tá? Simbolizado por P, condicional, Q, tá? O conectivo condicional. P, Q, minúsculo sempre, tá? P, Q, P, né? Olha lá, ó, condicional que coloca aqui primeiro, ó, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. No primeiro a gente sempre coloca metade verdade e no segundo metade falso. E se no caso de 2 aqui, aí a gente coloca no segundo verdade, falso, verdade, falso. Se fosse 3, seriam 3 verdade, 3 falso. Depois 2 verdade, 2 falso e 2. Vocês entenderam? Ó, se fosse o outro, seriam 8, né? Então não seria 3, desculpa. 4 verdade, 4 falso. No primeiro, no P. No Q seria verdade, falso, 2 de cada. 2 verdade, 2 falso, 2 verdade, 2 falso. No R seria verdade, falso, verdade, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Entenderam? Até completar 8, tá ok? P e Q só, tá? Voltando aqui, tá? Desculpa se eu confundi aí, tá? Verdade, verdade, gera verdade no condicional. Verdade, falso, gera falso. Falso, verdade, gera verdade. Falso, falso, gera verdade. Vamos ver por quê. No primeiro caso, eu coloquei aqui, ó, P, Joana bate o carro. Se isso é verdade, aqui era se Joana bate o carro, tá? Eu só coloquei, porque o se não entra aqui no P, tá? Eu só coloquei, mas eu posso colocar aqui para ficar igualzinho. Se Joana bate o carro, coloquei o V aqui, né? Aqui eu coloco aqui, ó. Então, não tem problema nenhum colocar isso aqui, não vai confundir nada. Então, seguradora paga a indenização. Os dois sendo verdade, o valor de lógico do P, né? Do P condicional Q é verdade. Joana avalia bem a seguradora. Por quê? Nesse caso, a Joana bateu o carro e a seguradora pagou a indenização. Olha aqui que eu coloquei, ó. Joana bate o carro e a seguradora paga a indenização. Ela fez os dois. Então, nesse caso é o que, gente? A Joana avaliará bem a seguradora, porque ela pagou, ó, ela bateu o carro e a seguradora pagou a indenização. Então, ela cumpriu as regras da frase, né? Porque ela fez aqui tá aqui, ó, Joana contratou um seguro de carro. Isso aqui não tem nada a ver, beleza? Só para falar. O seguro protegia contra roubo, é uma explicação isso aqui, tá? É um pretexto, vamos dizer assim. O seguro protegia contra roubos, batidas, entre outros, né? Beleza, aqui eu só tô explicando também. Desculpa.
dessa forma. Aí, ó, que é o importante aqui, ó. Se Joana bater o carro, então a seguradora deve pagar a indenização, beleza? Beleza. Ó, vamos para a segunda linha da tabela verdade. Olhando aqui, a gente já vê que verdade e falso vai dar falso. Vamos ver por quê? Vamos. Joana bate o carro e a seguradora não paga a indenização. Joana bate o carro, né? É a 1 aqui. Se você quiser pôr o se, você põe. Se quiser, você não põe. De praxe não, né? Porque aquilo lá é só o condicional, tá? Porque eu já te falei, é se, P, então, que, ok? Aí a se, 3 pontinhos, P, né? Então, vírgula, então, 3 pontinhos, certo? Ó, não é CP não, é C, 3 pontinhos. Então, 3 pontinhos, beleza? Tira essa vírgula aqui, ó. Eu não podia ter colocado P. O 3 pontinhos representa o P, tá? Então, ó, Joana, é porque o aqui, ó, o se significa, e depois vem o que tá escrito aqui, ó, tá vendo? Joana bate o carro. E o que é a outra preposição, então seguradora não paga indenização. Entenderam isso, gente? Aqui, ó, eu substituo aqui, ó. Se Joana, que é o P, ó, se Joana bate o carro, só para ficar mais fácil, só para entender, e se não tiver entendido ainda. Se Joana bate o carro, então eu gosto de deixar tudo muito claro. Olha lá, então, né? Seguradora não paga indenização nesse caso, tá? Se Joana bate o carro e a seguradora não paga indenização, pelo contrato a seguradora deveria pagar a indenização, né? A seguradora não pagou. Então Joana vai ter que acionar outros órgãos para a seguradora, né? Para que a seguradora pague a indenização. Joana avalia de forma ruim a seguradora. Esse é o caso que vai dar falso. Por quê? Porque o primeiro caso, que é a premissa, o P é a premissa. Essa parte aqui, ó, chama de premissa. Joana bate o carro. Premissa. Essa parte aqui, ó, seguradora não paga a indenização, é tese. Mas eu não gosto de chamar de tese, eu prefiro chamar de conclusão, porque tese, eu não sei se confunde com doutorado, eu não sei, eu não gosto de falar. Eu prefiro chamar de conclusão, mas eu chamo dos dois, parece que decorem, tá? Então, né, então beleza. Então, se aqui, ó, a gente tem que P é igual a V e Q é igual a F. O valor lógico de P condicional Q, aqui no caso, foi F. Joana avalia mal a seguradora, no caso, então, tá? Terceira linha da tabela verdade. Joana não bate o carro e a seguradora paga a indenização. Na letra C, a Joana não bateu o carro e mesmo assim a seguradora pagou a indenização. Logicamente, Joana avaliará bem a seguradora, né? A seguradora pode ter cometido um erro, pode ter dado um bônus, seja o que for. Neste caso temos P é igual a F e Q é igual a V. P condicional Q é igual a V. Nesse caso a gente pode confundir, porque olha só para você ver. Eu considero sim que nesse caso pode, né? Porque ela não bateu o carro e mesmo assim a seguradora pagou a indenização. Eu considero a C e a D as que você pode confundir, tá? Porque vamos supor, a premissa é que ela batesse o carro para a seguradora dar a indenização, né? Mas aqui no caso ela não bateu e mesmo assim a seguradora ela pagou. Então eu quero que preste atenção na C e na D, porque mesmo que, vamos supor, se a gente não cumpriu a premissa, não importa o resto, considera dessa forma, tá? Não importa o resto. Se não cumpriu a premissa, vocês decorem na C. Decorem não, né? Entendam que na C, se você não cumpriu a premissa, não importa a conclusão, tá ok? Beleza. Linha 4 da tabela verdade. Poderiam considerar da mesma forma, mas temos esse exemplo legal que eu achei, tá? Joana não bate o carro e a seguradora não paga a indenização.
Pelo que pude perceber, é nessa linha da tabela verdade, na linha 3, né, que eu coloquei lá, que é a C, que é onde é nessas linhas, né, nessas linhas são onde encontramos, né, acho que eu escrevi meio errado, mas tudo bem, agora estou consertando o que eu estou falando. Nessas linhas são onde encontramos, né, que os maiores problemas, né. Então o P é igual a F e o Q é igual a F. Ah, tá, não. Pelo que pude perceber, é nessa linha da tabela verdade, que é a linha 4, tá? E na linha 3, onde encontramos P igual a F e Q igual a V, certo? Que os alunos se confundem. Na linha 4 e na linha 3. Por quê? Na linha 3, o P é igual a F, o Q é igual a V. E o P condicional Q dá V mesmo assim. Entenderam? E na linha 4, onde os dois são falsos, também vai dar V. Acho que é a maior confusão do pessoal, eu acho. Nessas são onde os alunos se confundem. Então aqui temos: Joana não bateu o carro e a seguradora não pagou a indenização. Eu acho, até considero essa mais fácil. Eu considero a C a mais difícil, porque a C e a B, não sei. Mas o pessoal fala que encontra mais dificuldade nessa, não sei porquê. Porque está bem claro que se Joana não bateu o carro, a seguradora não vai pagar a indenização. Então, né, o aluno vê primeiramente que a seguradora não pagou a indenização. Sim, a seguradora não pagou, mas não tinha obrigação de pagar, pois Joana não bateu. Concorda comigo? Para mim é muito fácil. Por isso foi colocado o artigo no início. Não existia prova alguma para dizer que essa é uma má seguradora. Na dúvida, né, pressupõe-se que essa é uma boa seguradora, que é o benefício da dúvida lá, né, que é do artigo, né? Não havendo provas contra a seguradora, pressupõe-se que é uma seguradora correta, que presta o serviço adequado, entendeu? Então, se ela não bateu o carro, a seguradora também não pagou a indenização. Para mim, ela é muito simples, gente. Olha só para você ver a letra D. Joana não bateu o carro e a seguradora não paga a indenização. Para mim é muito simples essa D. Para mim a maior dificuldade é na B e na C, na verdade, que é o que eu vou mostrar nos outros exercícios. Eu não sei porque que os alunos encontram dificuldade na D, tá? Não tenho ideia, porque a B e a C para mim são as mais complicadas, pois olha aqui. Se a gente dá uma olhada, a gente vai ver aqui, ó, que eu vou pegar aqui, colocar, tá? Cadê o trem? Eu quero ver o texto completo. Se Joana, não. Aqui, ó. Ah, tá, é porque eu apaguei ele todo, né? Ó, se Joana, aqui, ó, Joana, beleza. Beleza, vamos pôr aqui. Aí aqui, ó, vamos pôr isso pra B e pra D, ó, só pra você ver. Eu quero deixar isso bem claro que eu vou passar para outra questão, tá? Logo após. E vamos ver se vocês entendem pelo menos esse daqui muito claramente. De forma bem clara, olha, pra você ver. Ó, Joana contratou um seguro de carro. Novamente, tá? O seguro protegia contra roubo, batidas, entre outros. Dessa forma, se Joana bater o carro, então a seguradora deve pagar a indenização. Como Joana avaliaria a seguradora nas situações dadas entre as letras A e D? Olha bem para você ver. Joana bate o carro e a seguradora não paga a indenização. Quer dizer, olha, nesse caso, gente, até parece bem simples, mas em outros casos, essa letra B pode dificultar um pouco, tá? Vocês vão ver, por exemplo, no meu exemplo que eu vou dar de você ingerir ou não, você está com mais de 0,05 de álcool no corpo, né? Quando você vai soprar o bafômetro, você deveria ser preso, mas não, você deveria sofrer levar uma infração, mas você não leva, entendeu? Aí vai ficar um pouco mais complicado. Por isso que eu quero que prestem bastante atenção na letra B e na letra C. Então aqui nesse caso é mais simples. Joana bate o carro e a seguradora não paga a indenização. Se P, então Q. Se Joana bate o carro, então a seguradora não paga a indenização. Como assim a Joana bateu o carro e a seguradora não pagou a indenização? Porque intuitivamente a gente pensa, se a Joana bateu o carro, então a seguradora deve pagar a indenização, né? Só que nesse caso aqui não, tá? O V e o F gera o F.
Por isso eu acho a letra B e a C as mais complicadas. Joana bate o carro e seguradora não paga indenização, tá? Pelo contrato, deveria pagar a indenização. A seguradora não pagou. Joana vai ter que acionar outros órgãos para que a seguradora pague a indenização. Joana avalia de forma ruim a seguradora. Beleza. Aí a gente tem ideia que valor lógico de P, né? Condicional Q é igual a F. Joana avalia mal a seguradora. E a terceira, Joana não bate o carro e a seguradora paga a indenização. Para mim, essas são as mais... A B e a C, olha se vocês concordam comigo. Porque a outra é a Joana não bateu o carro e ela não recebeu indenização. Isso intuitivamente é o certo para mim. Se ela não bateu, ela não recebe. Só que a linha 3 aqui, ela não bate o carro e ela recebe. E a B ela bateu e não recebeu. Essas são as duas que eu acho que vocês devem prestar mais atenção, tá? Devam prestar mais atenção. Esse foi o exemplo, né, de agora, tá? Eu vou passar a parte 2, outro exemplo, um pouco mais complicado. Depois eu vou passar vários exercícios desse condicional, porque eu não acho intuitivo essa B e a C, tá? A linha 2 e a linha 3 da tabela verdade. Por isso que eu vou bater muito a tecla nelas, até que vocês peguem mesmo, né? E é isso aí. Agradeço muito. Sabem que eu faço essa aula com muito carinho. Procuro os melhores exemplos possíveis, tá? Por isso eu demorei para fazer essa daqui. Eu procurei um exemplo assim que desse mesmo para fazer. E tô mostrando que para mim a letra D não tem dúvida, né? Para mim é sim a letra B e a letra C, diferente do que muitos falam, tá? Muito obrigado.